Graça e paz, querido. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que essa noite seja uma noite que faça um diferencial na sua vida. Amém? Eu desejo que você venha e chegue até esse lugar, não para ouvir as palavras do pregador, mas ouvir a voz de Deus no teu coração. Nós vamos ler a palavra de Deus, já de início. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Do 6 ao 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 6 até o 8. Amém? Nós estamos sentindo falta de um número bom de pessoas hoje, né? Não sei se o pessoal está com medo da chuva. Não sei se foi porque o Flamengo perdeu. Falou um vascaíno aí, ó. O Flamengo perdeu hoje, os flamenguistas não vêm para a igreja, tá vendo? Eu sou flamenguista, viu, gente? Então vamos lá, povo de Deus. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 até o 8. O pessoal está chegando, tá? Um dia eles chegam cedo. Diz assim o texto: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos repetir o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e pedimos que Teu Espírito venha ministrar os nossos corações nesta manhã, nesta noite, falar segundo a Tua vontade, nos ensinar nesta noite aquilo que precisamos aprender para crescer, para andar contigo. Ministra, Senhor, a cada um segundo o entendimento e a capacidade que cada um tem de compreender a Tua palavra, Senhor, e a Tua vontade. Nesta noite eu te peço, abençoa cada coração, cada mente, que sejam derrubadas, que caiam por terras barreiras mentais, fortalezas mentais que impedem a compreensão e o entendimento da Tua vontade, Senhor. Abençoa Teu povo nesta noite, ministra, Senhor, aos nossos corações, através do Teu Espírito. É o que nós te suplicamos, em o nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, querido. Amém. Chamados para testemunhar, poder e propósitos, é o título
desse sermão, chamados para testemunhar. Jesus, para que a gente possa entender o que a gente leu, é preciso ir um pouco mais no contexto. E esse fato aconteceu logo após o Senhor Jesus ter ressuscitado, e onde ele apareceu para um grande número de pessoas e os seus discípulos, e ficou mais ou menos aproximadamente 40 dias na terra antes de subir aos céus. E nesse período Jesus delegou aos seus discípulos, à sua igreja, que eles fossem pelo mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. E ele disse que nós seríamos, como igreja, seríamos as suas testemunhas. Seríamos as suas testemunhas. E esse sentido de testemunha, mais tarde você vai se surpreender o que significa ser testemunha. E ali ele reunido com seus discípulos, e um deles, ou alguns deles, perguntaram porque eles eram judeus, israelitas, e o seu povo vivia sob o domínio do Império Romano. Eles não eram um povo livre. Eles viviam sob o controle do Império Romano. E o maior anseio daquele povo, daquela nação, é voltar aos tempos antigos, onde o reino de Israel fosse restaurado, o reino de Judá fosse restaurado, lembrando do rei Davi, de Salomão e tantos outros reis, e lembrando que um dia eles foram uma nação livre e soberana, mas agora estavam debaixo de um poder maior do que o deles, de um governo que governava eles, que não sentia amor, que não tinha amor por aquela nação, não tinha identidade com aquela nação, simplesmente estava ali para exercer poder sobre eles, para tirar tributo deles, se enriquecer com uma parte do que aquele povo podia produzir. Dentro desses discípulos de Jesus, que estavam caminhando com Jesus há muito tempo, e que várias vezes ouviram Jesus ensinar a eles sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, que é tudo a mesma coisa, e Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não tem aparência exterior, não está aqui, não está ali, mas ele está dentro das pessoas. E quando ele se apresenta pela primeira vez, ele diz: é chegado a vós o reino de Deus. E os seus discípulos, muitos, fizeram uma confusão com esse reino de Deus, porque a nação de Israel era uma nação que pertencia a Deus, era um povo exclusivo de Deus. E talvez a ideia que eles tivessem do reino de Deus é que aquela nação fosse restaurada aos seus melhores dias, de ter novamente um rei, de ser totalmente independente. Mas eles não entenderam a mensagem e o propósito do evangelho. E Jesus explicou para eles: olha, isso não cabe a nós, isso está exclusivo à vontade do Pai. A gente sabe que Israel, ou a nação dos judeus, ela passou por um período histórico muito grande, até o povo ser dispersado pelo Império Romano. E a gente sabe que hoje aqueles que representam esse povo se chamam o Estado de Israel. E esse povo, essa nação foi restabelecida, restaurada em 1940, após a Segunda Guerra Mundial. Isso aí é um fato histórico. A gente às vezes precisa se saber para se situar naquilo que a gente está procurando entender. Então, não cabia, naquele momento, os discípulos entenderem que eles estavam numa expectativa de restauração política. Havia uma expectativa de uma restauração política. E Jesus disse: não, vocês não estão entendendo. Eu vou dar poder a vocês. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão receber o Espírito Santo. E vocês vão sair pelo mundo sendo
sendo as minhas testemunhas. Vocês vão dar prosseguimento ao meu reino. E o meu reino não tem nada a ver com o poder político. O meu reino não tem a ver com os negócios desse mundo. E quando eu estava lendo esse texto, e mais uma vez me veio a constatação que a igreja, as pessoas têm buscado estabelecer um governo político. Talvez a ideia de que se um presidente evangélico estivesse no poder, as coisas seriam bem melhor. E muita gente se decepcionou, né, nas últimas eleições, porque eu não me decepcionei. Eu não sou de esquerda, não sou de direita. Eu sou do Evangelho. Eu não me decepcionei, porque Deus não dá a honra dele para ninguém, não dá a glória dele para ninguém. E eu vi um povo envolvido em eleger um homem que seria a salvação do Brasil, a salvação da igreja, e esse homem não foi eleito. Tá? Muitas pessoas sofreram essa decepção. Sabe por quê? Porque a igreja perdeu a percepção de reino. A igreja tem perdido a percepção de que o governo de Deus não tem nada a ver com o governo dos homens, e o propósito de Deus não tem nada a ver com as expectativas que as pessoas criam, muitas vezes errada, a respeito de Deus. E quando Jesus disse que vocês serão minhas testemunhas, e eu quero ficar no último versículo, versículo 8, quando ele diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ele estava ensinando que a sua igreja, o seu reino iria se expandir, ele iria alcançar pessoas. O seu governo não é desse mundo. O seu governo não está interessado em poder político, mas o seu governo está sim envolvido em mudar pessoas, em salvar e mudar e transformar pessoas. Veja bem, quando aqueles discípulos saíram e começaram a sair pelo mundo e para outros lugares, duas características fundamentais que aconteciam na vida daqueles discípulos, em que o mundo via e as pessoas viam, era a unidade, a união daquele povo, de um povo unido, de um povo que o poder que eles tinham não era poder para ostentação e nem poder para mostrar o pecado dos outros. Sabe o que acontece dentro da igreja hoje? As pessoas, às vezes, elas se colocam numa posição em que elas apresentam virtudes, ou, entre aspas, virtudes, mas essas virtudes, elas não têm a intenção de abençoar a vida de ninguém, elas simplesmente têm a intenção de condenar outras pessoas. Eu quero que você me entenda. Quando a gente não entende, não é guiado pelo Espírito Santo, e a gente não entende que nós fomos chamados para ser testemunhas, e a gente não está preocupado em apresentar as nossas virtudes para ofender nem para condenar ninguém, que as nossas virtudes não foram feitas para isso, nem para condenar ninguém. Eu sou mais santo do que você, eu sou mais perfeito do que você. Essa não foi a ideia de Jesus, não foi o ensino de Jesus, e não era isso que os discípulos estavam apresentando. Eles estavam, sabe por quê? Porque eles já sabiam quem eles eram. A salvação em Cristo é algo consumado, e quando a gente entende que a salvação em Cristo é algo consumado, ninguém vive fazendo esforço para ser salvo. A gente vive fazendo esforço para ajudar o próximo, para amar o próximo, para ajudar o irmão, para fortalecer o irmão. Foi para isso que Deus nos chamou. Então, um dos testemunhos que aqueles homens davam não era um testemunho de que eles saíam por aí acusando, pregando um evangelho, pregando uma mensagem que trouxesse às pessoas a ideia de que elas seriam condenadas por
não aceitarem a Jesus, por não reconhecerem a Jesus como Senhor. Mas essa não era a mensagem, nem era o testemunho que eles estavam dando, né? Não era o testemunho que a gente ouve em alguns lugares, que eu não acho nem testemunho, eu acho que é testemunho. Você senta para ouvir a história de algumas pessoas e aquilo não é testemunho, muitas vezes é testemunhos. Porque aquilo que as pessoas contam, e às vezes falam dos milagres que Deus fez na vida delas, mas o seu caráter não demonstra mudança nenhuma. Porque eu acredito que milagre só em si, não muda a vida de ninguém. Eu conheço muita gente que já teve experiência de milagres tremendas, e o seu caráter não muda, a sua forma de viver não muda. Então, milagre é uma coisa passageira. Mas quando Jesus está falando sobre testemunha, e a gente tem que entender que quem testemunha é quem vivenciou alguma coisa, quem presenciou alguma coisa. Amém? Amém? Quando você vai se você for convocado aí para ir num julgamento como testemunha, e você chegar lá e alguém perguntar para você, o juiz perguntar para você: você conhece fulano de tal? Conheço. Você está ciente que ele cometeu esse delito assim? E você vai dizer: sim, ele cometeu. Você é uma testemunha de acusação, mas porque você presenciou algo. Mas o testemunho daqueles homens era o testemunho daqueles que eles aprenderam com Jesus, da experiência que eles tiveram e com Jesus vivo, histórico, que viveu com eles no período até a crucificação, e tiveram a relação com Jesus já ressuscitado, e eles vieram mostrar esse testemunho para as pessoas. Só que esse testemunho é um testemunho de vida, não é um discurso. Testemunho não acompanha simplesmente discurso, porque o que a gente vê, e muitas vezes a gente presencia, é discurso das pessoas. Quando Jesus disse assim: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele diz ide, né? E as pessoas pegaram essa comissão, elas não estão erradas. E você vê as pessoas pregando o evangelho na rua, você vê as pessoas pregando o evangelho hoje nas redes sociais, na televisão. Você tem acesso a muita informação. Você vê pessoas que dizem que estão fazendo missão, mas a missão delas vão para hotel de luxo, viajam para hotel caro, e elas dizem que são missionários. Chegam lá, vivem no melhor conforto e estão fazendo missão. Testemunha é quem vive e quem presenciou. Quando nós falamos sobre ser testemunhas de Jesus e testemunhamos algo que não vimos ou que não vivemos, testemunhas falsas, testemunhas mentirosas. E testemunhar a palavra testemunhar, ou testemunha, do grego, sabe o que quer dizer? É mártir. Sabe quem é mártir? Mártir é aquele que morre por uma causa. É aquele que... Esse é o mártir, né? A gente conhece aqui, tem a história de Tiradentes, que é chamado mártir da Inconfidência, porque morreu por uma causa que ele acreditava. Os discípulos de Jesus, eles foram testemunhas tão fiéis e verdadeiras que a grande maioria deles foram martirizados por causa da sua fé. Foram mortos, alguns crucificados, outros lançados às feras como espetáculo. E realmente eles entregaram a sua vida por amor ao nome de Jesus, pela experiência que eles viveram.
Há um texto, uma passagem que os discípulos de Jesus estavam pregando, testemunhando acerca de Jesus, e os sacerdotes vieram, mandaram prendê-los, açoitá-los e disseram para eles: não preguem mais sobre este nome, não fale mais sobre esse nome aqui, vocês estão perturbando a ordem, não falem mais sobre esse nome. E eles disseram assim: não podemos deixar de falar naquilo que temos visto e ouvido, não podemos falar, ninguém vai calar a nossa boca, ninguém vai nos conseguir calar por aquilo que vivemos, pela experiência que tivemos e pela verdade que tivemos. Amém? E quando nós entendemos que testemunha é alguém que presencia e que tem informações reais sobre um fato, a primeira coisa que eu entendo como testemunha é que ela tem que ser verdadeira. E Jesus, ele disse para os seus discípulos: vocês vão começar a testemunhar do meu nome em Jerusalém, depois vocês vão para a Judéia, vão para Samaria e até os confins da terra. E cada lugar desse tem um significado, porque Jerusalém era a casa dos discípulos, Jerusalém era o lugar aonde eles moravam, a sua origem era local, eles eram daquela terra. Então, o primeiro lugar que ele precisava testemunhar era a sua casa. E quando nós entendemos que somos chamados como testemunho de Jesus, o primeiro lugar que nós precisamos testemunhar é dentro da nossa casa, querido. É para a nossa família. Amém? O endemoniado gadareno, aquele homem que vivia pelos sepulcros, que as pessoas amarravam correntes e ele arrebentava todas, e que foi liberto com Jesus. Quando Jesus entrou no barco para ir embora com os seus discípulos, ele falou assim: Senhor, deixa aí contigo, eu quero ir com o Senhor, eu quero me tornar um discípulo, um missionário, eu quero sair por aí, né, dando testemunho. Jesus disse assim: não, volta para a tua casa e para os teus e diz lá que maravilhas o Senhor te fez. O que Jesus está dizendo para ele? Vai ser, vai viver, vai mostrar para a tua gente, para o teu povo, tudo aquilo que eu fiz na tua vida e tudo aquilo que você não foi durante esse período todo, que era um homem possesso de demônios, um homem afastado da vida social e da vida da família, e precisava voltar para o seio da sua família para mostrar a verdadeira mudança que tinha acontecido na vida dele. O texto diz que ele recobrou o juízo, que ele estava com roupas sentado ouvindo Jesus, o seu juízo foi recobrado. E Jerusalém é o primeiro lugar onde a gente deve ter testemunha, é dentro da nossa casa, irmãos, é dentro da nossa família, porque se a verdade que eu vivo, se a experiência que eu vivo com Cristo não trouxer mudança para dentro da minha casa, não trouxer transformação, não trazer visibilidade para aqueles que me amam, aqueles que vivem comigo, eu sou uma falsa testemunha. Eu sou uma falsa testemunha. Então, todo testemunho, toda mudança, toda transformação começa dentro de casa. Começa a se viver por dentro de casa. Ah, pastor, mas eu gosto muito da igreja, eu sou envolvidão com a igreja, eu sou envolvidão com o ministério, eu amo estar na igreja. Mas como é que está a sua casa? Como é que estão os seus pais? Como é que está a tua família? Como é que está o seu marido que não é crente? Como é que eles te veem? Como é que eles percebem você? E como é que o testemunho que você diz para eles, né? Que você fala para eles, como é que esse testemunho chega aos seus ouvidos? Porque muitas vezes aquilo que a gente faz, preste atenção nisso, hein? Aquilo que a gente faz não permite que as pessoas ouçam aquilo que a gente fala. Você está entendendo? Aquilo que nós fazemos muitas vezes não
permite que as pessoas ouçam aquilo que a gente fala. Sabe por quê? Como é que se diz? Jesus fugiu agora. Discurso e práticas diferentes. É isso. Existe uma grande diferença entre o discurso e a prática. Amém? Amém. Pastor, minha vida, minha casa é um inferno. Na minha casa não tem paz. Se a tua casa não tem paz, é porque você não tem paz. Porque se você tivesse paz, a paz que está em você se manifestaria dentro da tua casa. Uma pessoa falou para mim uma vez, falou assim, uma senhora, ela falou para mim assim: pastor, ora pelos meus filhos. Os meus filhos são muito perturbados. Os meus filhos me dão muito trabalho. E olha que o meu marido foi um homem fiel a Deus. Ele morreu, mas ele era um presbítero da casa de Deus. E os meus filhos me dão trabalho. Me xingam. Uma vez eu passei perto da casa dela e aquela mulher xingava cada palavrão, cada coisa horrível com relação aos filhos. E ela veio falar comigo: ora pelos meus filhos. Eu falei assim: não vou orar não, meu. Não vou orar não. O que é isso, pastor? Eu falei assim: não vou orar. Orar para quê? Se você está destruindo, você mesmo contribui para que eles fiquem pior. Você amaldiçoou, você xinga seus filhos. Como é que você quer oração por eles? Às vezes, a gente precisa. Tem gente que não precisa de diabo, de demônio dentro de casa, não. Às vezes tem pessoas que é o próprio demônio da casa. E é crente. Crente de carteirinha, crente de tempo, de igreja. Mas sua vida, sua casa não tem paz, porque o testemunho que ela dá não é verdadeiro. Se a gente não começa a dar um testemunho por dentro da minha casa, dentro da casa, como é que a gente quer sair para testemunhar lá fora, se nós não estamos testemunhando Cristo em nossas vidas, dentro do nosso seio familiar? Você está me entendendo? Então, o discurso diferente da prática. Não deixe as pessoas ouvir o que você fala. Você pode falar de Jesus para o mundo inteiro, mas se as suas práticas não estiverem alinhadas, a sua forma de proceder, o seu caminhar, a sua forma de tratar as pessoas não estiver alinhado com aquilo que você fala, o seu discurso é vão. O seu discurso é vão. Ele não tem valor para as pessoas, e as pessoas não acreditam em você. Não pelo que você fala, mas é pelo que você faz, ou pelo que você não faz. Então, Jerusalém significa nossa casa, e é o lugar onde a gente tem que começar a testemunhar de Jesus. E engraçado que o testemunho, ele não envolve só a parte verbal. O testemunho envolve muito mais prática do que palavras, irmãos. A gente tem que pregar com prática. Pregar com palavras é fácil, mas pregar na prática, pregar na vida, essa é a parte mais difícil da vida cristã. É a parte do morrer a si mesmo, né? Eu falei, domingo passado eu fiz esse comentário, e eu falei: você pode estar envolvido, você pode estar vivendo no meio de muita gente irritante, muita gente chata, indesejável, e até dentro da tua casa mesmo. Você pode ter um ambiente dentro da tua casa, gente chata, filho, marido, que às vezes se torna uma pessoa indesejável. Você não vai conseguir mudar ninguém. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Às vezes a mudança que você espera
Você espera num parente, numa pessoa que vive com você, a mudança que você espera nela não vai acontecer, porque precisa acontecer uma mudança primeiro em você. Porque a mudança precisa acontecer primeiro em você. E a gente só consegue influenciar vidas quando a gente consegue entender que não são palavras, não são ações movidas por emoções que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então Jerusalém é a nossa casa, é onde Jesus nos chamou para começar a dar o nosso testemunho. Se eu tenho uma experiência com Cristo, a minha casa é lugar de transformação, a minha casa é ambiente de cura, amém? Dentro da minha família é um ambiente onde as pessoas estão sendo curadas por este poder. E a gente às vezes pensa que o poder, sabe, o poder é aquele de você levantar a mão e de profetizar, né? De profetizar, de determinar. E a gente muitas vezes a gente faz isso, não tem nada a ver. Você profetiza sobre a vida dos teus filhos, da tua família, sim. Mas faça por onde essa profecia ter base na verdade que se manifesta no teu procedimento. Amém? Então Jerusalém é a nossa casa. Aí depois Jesus disse assim, olha, depois vocês, primeiro em Jerusalém, primeiro a nossa casa, depois na Judéia. A Judéia era a periferia. A Judéia é aquele vizinho chato que você tem. Judéia é aquele chefe mala que você tem. A Judéia são os nossos parentes. Nossos parentes. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Existe família e parente, tá? Como assim, pastor? Família, você, sua mulher e seus filhos, isso é família, tá bom? Isso é família, isso aí você tem que proteger, tem que zelar. Parentes são nossos pais, nossos irmãos, tá? Primeiro a nossa família, a gente cuida da nossa família e a gente cuida da nossa parentela também. Só que muitas vezes a Judéia é a nossa parentela, é o tipo de gente que a gente não quer mais contato, né? Tipo, crente que vira crente e para de falar com todo mundo. Para de falar com todo mundo. Deixa todo mundo de lado. Ninguém, porque ele virou tão santo, né? Ficou tão santo que ele consegue mais se misturar com ninguém, não vai mais na casa de um parente, não frequenta mais a casa de um amigo, né? Eu conheço gente assim. Eu tinha um amigo quando eu trabalhava lá na Feira da Pavuna, e que cara bacana, poxa, que cara educado, boa gente, sabe? Camarada alegre, amigo, tinha o maior prazer de estar nele. O cara virou crente, irmão. Misericórdia, estragou a pessoa. Falei, que crença é essa? Virou um acusador, virou um apontador de juízo dos outros, do pecado dos outros, dos erros dos outros. E quando eu aprendi que quando nós queremos acusar as pessoas ou mostrar a elas o pecado delas, muitas vezes, sabe quem nós somos? Nós somos réus no lugar de juiz. É isso que nós somos, réus nos colocando como juiz. É isso que nós somos. E às vezes a religião traz uma mentalidade para as pessoas, um ensino de que separação é se afastar de todo mundo. Como é que você vai dar testemunho, irmãos? Como é que você vai dar testemunho para alguém? Como você vai testemunhar Jesus na tua vida se você rompeu com todas as suas amizades antigas, com todas as suas relações? Tem gente que a gente precisa se afastar, mas a gente não pode fechar a porta para todo mundo. Os velhos amigos,
Antigamente o cara jogava uma bolinha, jogava um futebolzinho. Hoje não joga mais, porque eu sou crente. Hoje eu sou crente. Aí não posso mais me misturar, não posso mais, senão vou me contaminar. E Judeia é o lugar que nos cerca. São nossos vizinhos, nossas relações. Gente que a gente não quer, às vezes, estar próximo, porque são inconvenientes, são chatos, mas elas precisam do teu testemunho. A Bíblia nos ensina que não dá para esconder uma cidade sobre um monte. Não dá para esconder uma cidade. Por quê? Porque as pessoas vão ver a luz dela. Irmãos, deixa o mundo ver a tua luz. Pare com essa ideia de que todo lugar que você vai te contaminar. Se você anda com Jesus, Jesus nos ensinou. Jesus ia para casa de pessoas totalmente rejeitadas pela sociedade local. É onde Jesus se reunia. Já vai aonde? Eu vou numa festa ali, ó. Me convidaram Jesus para ir numa festa. Mas só tem pecador lá naquela festa. Esse homem só se reúne com pecadores, só se reúne com ladrões, com prostitutas. Mas ele não era influenciado por ninguém. Aonde ele chegava, a sua luz brilhava, o seu caráter, o seu poder, a sua vida se manifestava. Amém? Então, não é porque, pastor, mas a Bíblia manda a gente fugir de toda aparência do mal, né? A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. A Bíblia manda você fugir da aparência do mal. A Bíblia não manda você fugir das pessoas. A Bíblia não tem ensinado você a fugir de pessoas que um dia você teve relacionamento, você teve convivência e hoje você virou as costas para ela. Virou as costas para ela. Tá? Então, Judeia é o lugar onde a gente precisa lembrar. E hoje eu queria que o Espírito Santo lembrasse a você que talvez tem gente que você se afastou dela já há um bom tempo, porque pessoas que teve relacionamentos com você, teve um passado com você, e porque você virou crente, você se afastou. Eu queria que hoje o Espírito Santo trouxesse à tua mente essas pessoas que talvez precisam ver o teu testemunho de vida. Amém? Precisam ver a transformação que Jesus fez e está fazendo na tua vida. Foi para isso que a igreja foi chamada, para testemunhar de Jesus. E esse testemunho convencer outras pessoas. A ideia que nós temos que a igreja foi chamada para ficar acusando o pecado dos outros, para acusar o erro dos outros. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Irmão, se você acha que isso não é palavra para você ouvir, eu quero te dizer que você não está vivendo no Evangelho, ou você ainda não teve um conhecimento do que é o Evangelho, do que é a boa nova de Cristo, ou não teve essa experiência com Cristo ainda para ser testemunha real dele. Terceiro ponto é Jerusalém, Judeia e Samaria. Samaria é um osso duro de roer. Por quê? Porque os judeus, os discípulos de Jesus, não se davam com os samaritanos. Eles eram inimigos mortais. Eles eram inimigos mortais, não é? Então, Jesus disse assim: sejam minhas testemunhas de mim em Jerusalém, testemunhem na Judeia, e vão testemunhar de mim lá em Samaria. Mas lá no meio daquele povo, logo no meio daquele povo, na Samaria. Samaria é o lugar que a gente não quer ir, irmãos. Samaria é o lugar aonde te tira da tua zona de conforto. Samaria é o lugar que você fecha os olhos para fingir que ela não existe.
os samaritanos, eles eram odiados por Jesus, pelos judeus. Eles eram odiados pelos judeus. E Jesus ensinou os seus discípulos a amá-los e a entenderem que não existe ninguém, queridos, ninguém que não possa ser salvo por Cristo. Pode ser a pior pessoa que você imagina, tá bom? Pode ser o pior ser humano que você tenha ideia hoje. E um dos grandes problemas, tá? Um dos grandes problemas que nós como igreja estamos vivendo no dia de hoje chama-se exercer justiça, porque não é justiça, é justiçagem, né? Hoje nós nos alegramos com a morte de malfeitores. Nós nos alegramos com a morte de quem faz o mal, de quem rouba, de quem mata. Nós passamos por um problema sério no Rio de Janeiro aí agora, e eu não estou aqui defendendo bandido, mas nós passamos por um problema que aquele número de pessoas que foram mortas ali naquela guerra do complexo, porque pagaram um preço, porque fizeram uma escolha. Mas ali havia pais e mães chorando porque perderam seus filhos, tá? E quando um pai e uma mãe perdem um filho, ele pode ser bandido para a gente, mas para aquele pai e para aquela mãe era um filho, e é uma dor que talvez não tenha mais cura. E quando nós, como igreja de Jesus, tá? Nós apoiamos esse tipo de ato. Estou falando como cristão, estou falando como pastor, estou falando como brasileiro, porque nós vivemos hoje no meio de um país polarizado, tá bom? Num país que sempre teve, desde que eu me conheço como gente, teve injustiças sociais, sempre teve pobreza, miséria. Mas de uns anos para cá existe uma coisa que foi lançada nesse país que não existia, que é ódio, e muito ódio mesmo, tá? Ódio que dividiu o país, dividiu a nação, e as pessoas escolheram um lado para ficar. Não sei, alguns foram para a esquerda, outros foram para a direita, e cada um acha que o seu lado está certo. Só que quando a gente começa a ver a luz do Evangelho, e a gente vê que Jesus não é nem de esquerda nem de direita, e que o Evangelho não está preso a esse tipo de mentalidades. Quando a gente exige direitos, mas esses direitos estão sustentados por ódio, por raiva, por ira, isso não é direito, irmão, porque isso não tem base no amor. E a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que tudo que vem do amor, tudo que vem do ensino de Deus é baseado no amor, da fé que opera pelo amor. E a gente está se perdendo no meio dessa confusão ideológica. A gente está se perdendo no meio de influência, debaixo de influência de gente que não dá a mínima para a gente, que muitas vezes estão manipulando a gente, de gente que só está usando a grande maioria como massa de manobra e exercendo ódio, e a igreja embarcando nessa canoa furada, porque a gente não consegue ser testemunha de Jesus. A gente não consegue ser testemunha de Jesus desta forma, e nós não vamos desenvolver e não vamos crescer como igreja se não entendermos que o nosso Evangelho não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Que a gente não tem que... você tem que cumprir o seu papel cívico, social, você tem que cumprir a sua obrigação, sim, mas homem nenhum vai dar jeito nesse mundo. Aprenda uma palavra, o profeta Jeremias, que ele diz que o povo de Deus foi para o exílio,
E ele disse para aquele povo assim: olha, vocês vão para lá, orem pela paz daquela cidade, porque a paz de vocês depende da paz daquela cidade. Aleluia. Aí o que a gente faz? A gente seleciona a oração. A gente seleciona a oração. A gente não fala de boca para fora. A gente não fala de boca para fora, mas tem uma raça de político aí que, se morresse, muita gente ia bater palma. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso, igreja. A gente está embarcando nisso, a gente está sendo contaminado com essa mentalidade, e a igreja está se perdendo. As nossas lideranças estão aí brigando, envolvidos. Hoje estão divididos, tem crente do lado, tem crente do outro. E Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Não foi para isso que nós fomos chamados, para ser testemunhas. Samaria é o lugar que a gente não quer estar. Samaria é o lugar que a gente quer fugir, mas é lá que nós temos que ser testemunhas. É lá que nós devemos testemunhar. E eu acho que a igreja está perdendo. Hoje a igreja está perdendo a batalha nessa questão, porque a gente está escolhendo um lado e a gente está deixando o evangelho de lado. Nós estamos pendendo para os dois lados, esquecendo os ensinos de Jesus. Jesus nos chamou para viver acima da mediocridade. O que é mediocridade, pastor? Mediocridade é uma média. Não estou falando isso no termo pejorativo, de chamar pessoas de incapazes, de idiotas, não. Quando se fala em mediocridade, se fala de uma igualdade de pensamento, de uma igualdade de ações. Isso é ser medíocre, é pensar como todo mundo pensa, agir como todo mundo age. É medíocre, a palavra medíocre quer dizer mediano. Aí quando Jesus disse assim: olha, vou ensinar uma coisa a vocês, orem por aqueles que perseguem vocês, perdoe aqueles que fazem mal a vocês. Isso é viver acima da mediocridade. Esse é o papel das testemunhas de Jesus. Amém? Eu estou falando que não existe político bom, que não existe político mau. Eu não estou falando de política, eu não estou falando de candidato a OAB, eu estou falando do papel da igreja, eu estou falando do papel dos testemunhos de Jesus, daqueles que testemunham Jesus no meio disso. O pastor, se ele foi chamado para pastor e ele se mete em política, para mim ele negociou a vocação dele. Ele larga a igreja dele para ser político. Ele negociou a vocação dele, deixou o chamado dele principal para exercer uma outra função. Mas se existe um crente fiel, se existe alguém que teve uma experiência com Cristo e está lá na política, vivendo na sua integridade, na sua verdade, essa pessoa é uma testemunha de Jesus. E é isso que o mundo precisa, irmãos. É isso que a nossa sociedade está precisando, que os testemunhas de Jesus, não é testemunha de Jeová não, tá? É os testemunhas de Jesus, tá bom? Os testemunhas, as testemunhas, aqueles que vivem uma experiência com Ele. Não são só aqueles que ouvem, ou são repetidores daquilo que os outros falam, mas aqueles que vivem uma experiência de vida com Ele, que estão sendo transformados. O mundo está precisando dessas pessoas. O mundo está pedindo a manifestação dos filhos de Deus no meio da nossa sociedade. Mas hoje está perigoso falar de Jesus. Hoje está perigoso testemunhar, ser fiel, viver na integridade. Porque tem muita gente com medo da perseguição. Tem muita gente vivendo com medo da reprovação. E aí que entra o papel e o significado do mártir, daquele que entrega a sua vida
por uma causa em que ele crê, em que ele acredita, e ele se abraça àquela causa. Não importa aonde eu for, não importa aonde eu estiver, não importa com o que estiver acontecendo à minha volta, o mundo pode estar caindo aos pedaços, as pessoas podem estar desintegrando no pecado, a imoralidade pode estar tomando conta do mundo a cada dia e a cada vez mais, mas aqueles as verdadeiras testemunhas de Jesus ficarão firmes, e a sua vida é uma mensagem, é uma pregação. Amém? Jerusalém, Judeia, Samaria é um lugar que a gente não quer ir, é um lugar inapropriado, é um lugar onde a gente, como crente, e a gente diz assim: tomara que Deus acabe com tudo mesmo. Era isso que os judeus faziam. Os judeus chegavam na sua porta e viravam-se para o lado de Samaria e lançavam maldições para aquela cidade, para aquele povo, porque eles odiavam aquele povo, e eles lançavam maldição para aquele povo, amaldiçoava aquela terra. E às vezes inconscientemente o que a gente tem feito é isso, é levantar a nossa oração, o nosso desejo para lugares, para setores, para situações que não nos agradam, e a gente diz assim: tem mais é que se ferrar mesmo, né? Tem mais é que se acabar mesmo. Essa semana eu fui repreendido pelo Espírito Santo de Deus. Estava vendo aí não vou falar o nome do ator não, está em evidência aí porque ele ganhou um prêmio aí, Globo de Ouro, e agora está sendo indicado para o Oscar, né? E o cara tem um discurso totalmente voltado para a política, para a esquerda, para aquilo que muitas vezes vai contra os princípios cristãos. E confesso a você que eu falei no meu coração, falou assim: tomara que não ganhe nada, tomara que passe vergonha lá, sabe? Tomara que passe vergonha, tomara que ninguém vá ver esse filme, tomara que ninguém vá ao cinema assistir esse filme. E o Espírito Santo me repreendeu, sabe? Porque essa não é a essência de Jesus. Nós não somos perfeitos, mas essa não é a essência de Jesus, essa não é a essência do Evangelho. Se você não gosta de uma pessoa, ore por ela, ore pelo seu país. Olha, a gente vive num país, gente, sabe, a gente está vivendo um país, vivendo um dos melhores momentos políticos do nosso país. Sabe o que a gente faz? A gente não ora, porque a gente quer mais que o circo pegue fogo. A gente não está orando, e não está orando pela paz, e a paz da nossa nação depende da nossa paz, depende da paz da nossa nação. A Bíblia diz, e Jesus ensina: orai pelo rei, orai pelas autoridades, não importa quem seja ela, orem por elas, irmão. Você é testemunha de Jesus, você tem uma experiência com Jesus. Esse é o ensino do Evangelho. Mas isso não tem mais atraído as pessoas. Isso não tem mais atraído as pessoas. Eu falei para minha filha, ela falou assim: pai, vamos assistir uma série. Eu falei: que série é essa? Ah, série brasileira. Eu falei assim: eu quero não. Não vejo não. Eu tomei mas eu não sei nem o sentimento, irmãos, um asco, sabe? Eu tomei um ranço por tudo que é produzido no Brasil, tudo que é produzido aqui. E esse país nunca foi assim. A gente tem tomado ranço, a gente tem feito escolhas.
gente escolhe quem a gente quer amar. E escolhe quem a gente quer odiar também. Quem a gente quer ver se dando mal. E não foi esse espírito que Jesus nos deu. Não foi o espírito, o poder que Ele nos deu para ser testemunhas dEle. Não foi. Estava lendo um livro. Contou na experiência de um cristão que foi morar num país e ele, como cristão, ele começou a ser perseguido pelos seus vizinhos e passou muito tempo para que ele pudesse de alguma forma pelo menos ser aceito, ser respeitado por causa da sua fé. E um dia ele viu que havia uma dificuldade muito grande naquela região, que era a falta d'água. E aquele crente começou a entrar na propriedade daqueles homens e cavar poços para ajudar aqueles homens. E um deles perguntou: mas por que você faz isso? A gente tem te odiado esse tempo todo. A gente tem rejeitado você, tem te odiado, e por que você faz isso? É porque ele falou assim: porque o meu Senhor me ensinou a pagar o mal com o bem. O mestre me ensinou que o mal deve ser pago com o bem. Amém? Esse é o papel das testemunhas de Jesus. Nós precisamos entender que o evangelho que a gente está vivendo precisa ser revisto. Os ensinos de Jesus precisam ser revistos na nossa vida. Antes de eu falar, antes de eu começar a pregar e a falar para outras pessoas, eu tenho que começar a viver, para que isso dê sustentação naquilo que eu falo. Amém? Confins da terra, irmãos. A Bíblia, quando fala confins da terra, Jesus está falando dos lugares mais distantes. Os confins, aquilo que é distante, aquilo que está bem distante. E a palavra que se refere à distância, confins, muitas vezes não é só um termo geológico. Não é só uma geologia, um lugar, uma distância de lugar, mas é distância de pessoas. É distância de pessoas, é um termo que se usa para pessoas, para os rejeitados, para os diferentes, para aqueles que hoje não andam como a gente anda, não professam a fé que a gente professa, e nós colocamos essas pessoas bem distantes do evangelho. Nós temos colocado elas como se não houvesse chance de transformação, de salvação para a vida delas, porque elas são diferentes, elas fizeram uma escolha. Nós estamos vivendo esse tempo em que os confins da terra estão bem próximos de nós. Nós criamos uma distância muito grande, tá? Principalmente quando eu digo para você: ah, pastor, mas a Bíblia ensina que a Bíblia condena o homossexualismo, a Bíblia condena a prática das pessoas diferentes, mas a Bíblia não condena amá-las. E Jesus nos ensinou a amá-las e não manter distância delas. Eu tenho um amigo desde o tempo do quartel. Olha que tem tempo, hein? Uns 30, mais de 30 anos. E a gente
perdeu o contato durante muitos anos e as redes sociais nos deram, começou a criar essa oportunidade de você ver gente que você há muito tempo não via. E nós pegamos aquelas pessoas que serviram junto do mesmo ano e nós começamos a nos reunir, começamos a trazer os amigos de volta e lembrar da nossa infância, da nossa juventude, no tempo do serviço militar. E tem um rapaz que ele é pai de santo. Ele é pai de santo, ele. Eu me dou com ele até hoje. E eu vou à casa dele, como já fui, para fazer um favor, para prestar um socorro, porque ele estava precisando. Eu nunca cheguei para ele para confrontar a fé dele, ou para dizer que ele estava errado, nem ele nunca chegou para dizer para mim, ou para me questionar a minha fé. Mas eu vou na casa dele, me sento e converso com ele, e espero que pelo menos o meu testemunho em Cristo faça alguma coisa, alguma mudança na vida dele. E ele é pai de santo, mas eu oro muito pela vida dele e creio que Jesus, e peço a Jesus que faça uma obra na vida dele. Mas não acuso ele, irmãos, e não faço confrontos com a sua fé, mas temos respeito um pelos outros. Queridos, devemos reavaliar nosso papel de testemunhas de Jesus. Amém? Devemos reavaliar o nosso chamado para ser testemunha. Nós fomos chamados para ser ostentação. Nós não fomos chamados para ser melhor do que ninguém, para nos mostrarmos superiores a ninguém, mas nós fomos chamados para mostrar Jesus em nossas vidas, para manifestar a Jesus. Cada cristão, em nome diz cristão, cada cristão deve ser um Cristo em vida, na sua vida. Cada cristão deve manifestar a Cristo em suas vidas. Amém? Pessoal da Santa Ceia, já está pronto? Tá? Não vai ter ministrar a Santa Ceia hoje? Então vamos. Amém? Vamos. Eu queria convidar você a ficar de pé nesta hora, tá? Enquanto as pessoas preparam os elementos da ceia, eu queria orar com você nesta noite. Orar para que Deus venha nos dar esse entendimento, esse desejo e essa paixão para sermos testemunhas verdadeiras de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra nesta noite? Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, querido, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos pelo teu ensino e pedimos a ti, Deus, que venha nesta noite nos ensinar, ministrar melhor através do teu Espírito em nossos corações, Senhor, o verdadeiro desejo, a verdadeira realidade do que se é ser tua testemunha, Jesus, do que é testemunhar o teu nome, a tua verdade, do que é manifestar a ti em nossas vidas, Senhor. Dá-nos força e nos capacita para que nós possamos, Senhor, a cada dia, debaixo do poder do Teu Espírito Santo, com sabedoria, com amor, meu Pai, nós possamos viver a nossa vida e vivendo esta vida, manifestando, Senhor, a Tua vida a outras pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nesta noite, é o que pedimos e te agradecemos. Amém.